7h48, chegou a hora de conversarmos com a Caroline Borges, diretora executiva da Rev Gestão de Pessoas, que hoje fala pra gente nessa esteira aí de preparação para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, sobre os desafios de ser mãe e crescer profissionalmente. E em adição a isso, a Carol também fala sobre como os pais, mães e responsáveis podem preparar os filhos para o mercado de trabalho. Carol, bom dia para você, bem-vinda. A gente sabe que equilibrar carreira e filhos é um super desafio ou é algo que compreende vários super desafios, né? Com certeza, Ariane. De fato, é um dos grandes desafios da mulher no mercado de trabalho, a mulher mãe. Existem alguns números, né, que vão, na verdade, dar esse cenário para a gente sobre algumas pesquisas que trazem essas discussões. Então, tem uma pesquisa feita aí pela Elliott Scott HR Brasil. Ela aponta aí que 69% das mulheres que foram entrevistadas na pesquisa acreditam que o crescimento profissional delas é mais lento após terem filhos. E a gente sabe, é uma palavra, inclusive, aí do diretor América Latina da Elliott Scott, pontuando que o mercado tende a enxergar essas mães com filhos na primeira infância como profissionais que não vão estar 100% disponíveis para situações emergenciais, não planejadas. 73% das mulheres que ainda não têm filhos, né, que foram entrevistadas, afirmaram que a descoberta da gravidez no momento da profissão teria um ou mais impactos nos seus cargos atuais, e 54% delas temem não serem demitidas após o retorno de licença maternidade. E aí, em complemento a essa pesquisa, né, essa entrevista, eu trago aqui um dado da FGV, tá? A gente tem aí um dado já do CAGED, que após 24 meses de licença, quase 50% das mulheres não está mais no mercado após licença maternidade, apesar de haver aí a estabilidade, né, pela lei 14.020, mas das 247 mil mães pesquisadas aí pela FGV, 50% realmente foram demitidas após esses 2 anos de licença, o que realmente é alarmante. A gente pensar a maternidade como um fator que tiraria a mulher do mercado de trabalho. Então, são muitos desafios de fato. Então, o cumprimento dos vários papéis, a gente trouxe já aqui em outras falas, em outros momentos, quando a gente falou sobre o Dia da Mulher, quando a gente fala sobre a mulher empreendedora, mas a gente sabe que são muitos papéis e que a carga, inclusive em casa, é muito maior para, né, para a mulher em relação ao homem aqui na América Latina. Então, esse equilíbrio da jornada, a continuidade do desenvolvimento profissional, eu contar com uma rede de apoios para eu conseguir ir para consultas, ter algum horário estendido, por exemplo, no trabalho, fazer viagens, reuniões e manter uma rotina, às vezes, pessoal de exercício, de descanso, é realmente desafiador, de fato, é bastante desafiador. Carol, e é muito angustiante porque é uma unanimidade, assim, quando você para e você e outras mulheres com certeza vão se identificar com o que eu vou dizer, para conversar com amigas, familiares, sejam elas de quais profissões forem, de quais segmentos profissionais, você ouve relatos e esse sentimento realmente de angústia. Poxa, você vê muitas mulheres que querem ter filhos e que muitas vezes ou adiam ou cancelam essa decisão ou essa vontade, esse sonho, porque ao mesmo tempo, poxa, elas também querem alçar voos maiores profissionalmente, querem ganhar as mesmas oportunidades de chegar onde elas imaginam que merecem e, enfim, que pensam. E é uma balança muito difícil, né? Porque você é cruel com as mulheres imaginar que muitas vezes um sonho para existir precisa anular o outro, não deveria ser assim. É bem angustiante você ver esse cenário que ou você, né, em alguns casos, escolhe abraçar a maternidade 100% ou você escolhe abraçar a sua vida profissional. Parece meio difícil, de fato, equilibrar tudo isso de maneira satisfatória. Agora, eu te pergunto, Carol, a maternidade, ela muda, de fato, alguma coisa nessa mãe profissional? Existem ganhos para essa mulher na atuação profissional depois que ela se torna mãe? Ariana, essa pergunta é bem interessante e até a sua fala anterior, eu também tive muitas amigas que perguntavam, eu fui uma das primeiras a ter filhos, e que perguntavam se mudava muito. Ai, Carol, eu sou louca para ser mãe, mas muda muito? Muda o eixo da vida. Na verdade, muda o seu eixo, né? Então, você roda em torno de si e você passa a realmente a ter ali um processo de rodar em torno de outras pessoas, né? De uma criança. Então, essa própria pesquisa traz aí uma pergunta para as mulheres que são profissionais e mães e
perguntam para elas se elas perceberam mudanças significativas em termos de algumas competências, algumas habilidades após a maternidade. E 72% das entrevistadas dizem sim que perceberam mudanças significativas em algumas competências que foram melhoradas, que foram aprimoradas É. com a maternidade. Então, a resiliência é uma delas, a flexibilidade e a inteligência emocional, por motivos óbvios, né, de se educar uma criança no dia a dia, na rotina, a adaptabilidade e a questão da gestão do tempo. Eu vou te falar que, assim, eu me tornei uma pessoa muito mais, eu sempre fui muito decidida, mas eu me tornei muito mais resolutiva. Tem que fazer, vamos fazer logo, até porque você não sabe o que vai acontecer daqui a 2 horas. É Então, isso aí. traz sim uma série de desenvolvimentos que você não tem em sala de aula, você não tem em estudo, você tem na prática, e isso acaba moldando, sim, mulheres, mães, para o mercado de uma forma bem diferenciada, né? Então, ser mãe, trabalhar, ser profissional, te traz, sim, uma experiência e o desenvolvimento de habilidades que são bem diferenciadas em mercado. Muito bem. E, Carol, chega um momento em que, além de olhar para a carreira, existe também essa preocupação do outro lado, né? De olhar para a formação dos filhos, para que eles estejam preparados e bem preparados para a vida profissional. É mais um desafio, né? É mais um desafio, até porque a gente está diante de uma revolução enorme no mundo do trabalho, uma revolução tecnológica, está mudando muita coisa e a verdade é que a gente não sabe como vai ser o mercado daqui a 10 anos. Então, a gente precisa, a gente como pai, mãe, a gente tem essa angústia de como é que eu vou preparar meu filho para o futuro, né? Não vai ser da mesma forma como nós nos preparamos, como fomos preparados. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, de cloud, de robótica, de internet das coisas, tudo isso vem impactando muito o mundo e, claro, as profissões, o mercado de trabalho. E aí vem muito aquela pergunta, quando é que eu começo a preparar meu filho para o mercado? Desde sempre. Então, é o maior projeto, a maior responsabilidade que uma mãe, né, tem, um pai tem, é formar um outro ser humano. E eu estou falando aí desde a educação formal, a escola que eu escolho, os cursos, o acesso à cultura, ao preparo emocional, lidar com os próprios sentimentos, sentimentos dos outros. Tem a questão da educação alimentar, educação física, espiritual, os hábitos, os comportamentos, as falas, os hobbies, as músicas. Então, se olhar, os nossos pais nos impactaram, né? As nossas mães nos influenciaram em muitas coisas. Chegar num ambiente novo, cumprimentar, dar a mão, olhar no olho. Eu lembro que a minha mãe falava, quando você encontrar com alguém, aperta a mão da pessoa firme e olha no Olha no olho, olho. essa do olhar no olho. Isso é uma coisa que serve para a sua vida, né? Eu aprendi criança, mas olha como os pais têm um impacto muito grande no começar a preparar uma pessoa, né? Um ser humano para o mundo e para o mercado de trabalho também. Muito bem. 7h56, ouvinte. E na Rev, não é? O pessoal de lá lida muito com a seleção de profissionais, inclusive com a escolha de pessoas para estágio por meio da STAG. E é por isso que eu quero te perguntar, Carol, que contribuições os pais, e aí eu amplio, não só a mãe, podem dar para essa preparação dos filhos, tendo em vista justamente isso que você citou, de um mercado tão incerto, de um cenário em que a gente não consegue projetar com exatidão o que vai ser daqui a 10 anos. Então vamos para as dicas muito rápidas, que independe de pai e mãe. Ah, eu não tenho a mesma formação que o meu filho quer fazer, eu não conheço muito essa matéria. Estou falando de coisas que são amplas e que qualquer pai e mãe pode se envolver de alguma forma para começar a preparar seu filho para o futuro. Independentemente do que vai acontecer, porque eu também não sei, Ariane, o que vai acontecer. Mas autoconhecimento é algo crucial e que todo pai e mãe precisa ter, precisa desenvolver. A maternidade, a paternidade, os nossos caminhos profissionais vão nos abrindo portas e a gente também vai mudando e tem que se aprofundar nisso, mas ajudar os filhos também a identificar afinidades, emoções, por que você está triste, por que você está feliz, interesses, os melhores formatos de aprendizado, porque aprendizado contínuo é a segunda dica, fazer com que realmente a criança ela aprenda a aprender. Porque essa é a grande habilidade. Nós vamos ter que aprender a aprender muitas coisas durante a nossa carreira. O terceiro ponto é auxiliar o seu filho a ampliar horizontes. Então, e aproveitar e ampliar os seus também. Então, a gente está falando aí de modelos de trabalho diferentes. Então, trabalhar a questão cultural, atividades culturais, museus, peças, exposições, viagens, explicar sobre coisas rotineiras, sobre o trânsito, sobre notícias, sobre o funcionamento do corpo, questões históricas, geográficas. Isso amplia a visão do ser humano, né, para o mundo. Estimular a liderança, estimular trabalho em equipe. Então, habilidades ligadas à liderança, tomada de decisão, estabelecimento e cumprimento de meta, comunicação. E aí a gente está falando de tarefas domésticas simples, esporte, ajudar a comunidade em trabalhos voluntários, sociais, educação financeira. Opa!
Tudo isso faz parte de transformar esse ser humano, né, moldar para um futuro que é incerto, mas que essas habilidades vão ser necessárias. A gente falou do suporte emocional, do apoio ao estímulo, então aquele equilíbrio entre o quanto eu posso cobrar e o quanto eu preciso estimular, acolher. E por último, e que para mim, de fato, impacta muito nesses processos seletivos, Ariane, que você pontuou, é a questão da autonomia. A gente percebe às vezes, e aí não é difícil achar artigos e comentários sobre famílias que às vezes super protegem e tudo vão resolver para os filhos. Desde o dever de casa a um assunto simples que ele poderia resolver com a escola. Às vezes tem aquele grupo de mães, o grupo de WhatsApp de mães, eu acho que todo mundo conhece isso, quem é mãe vai se identificar. Mas ajudar é direcionar o filho em casa para ele conseguir resolver, começar a resolver por si os desafios que ele tem. Às vezes perdi meu casaco na escola, um amigo falou alguma coisa que eu não gostei, a professora fez algo que eu não concordo. Direcione como tem que ser essa conversa, essa abordagem, para que seu filho comece a aprender a fazer isso por ele. Para não chegar no processo seletivo e ele ser um jovem que ele não consegue por si mesmo. Procurar uma vaga de emprego, aplicar, ir numa entrevista sozinho, responder perguntas por ele mesmo, né? Então, comece dessa base. Essa base vai dar uma grande abertura de portas aí para o futuro do seu filho. Sensacional, hein, Carol? Muito obrigada pela coluna de hoje e feliz Dia das Mães para você, Carol, que é mãe empreendedora, mãe de 3. Mãe de 3. E como é que é, 3 Carol, rapidamente lindos. sua experiência, porque você conciliou muito bem e consegue um resultado excelente entre vida profissional e pessoal. Ariane, assim, a gente equilibra muitos pratinhos. Eu acho que a grande questão da mãe é que tem aquele acompanhamento da culpa, né? Ai, mas será que eu tô dando o melhor de mim? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que, assim, a gente não dá 100% em tudo. A gente precisa realmente equilibrar. Eu vou colocar 80% aqui vai ser 60%, às vezes a casa não vai estar 100%, mas a gente precisa tentar esse equilíbrio. E é uma jornada, é realmente uma jornada. Muito bem. Obrigada, Carol, por hoje e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira, feliz Dia das Mães adiantado aqui para todos os nossos ouvintes da Nova Brasil Brasília.